Pessoal, hoje no canal de vídeos da Alpha Telecom, um Icon IC7100 para manutenção. Rádio esse que perdeu potência em todas as bandas. É um pouco diferente daquele caso onde a pessoa atualizava o firmware e o rádio perdia potência em determinadas bandas. Ela diminuía um pouco em algumas, outras chegavam em torno de 4 ou 5 watts, e em outras bandas ela permanecia ok. Esse rádio não, ele perdeu potência em todas elas, tanto HF, VHF e UHF. Vamos analisar ele aqui, o rádio já ligado nos meus medidores, em HF, 14 MHz, RTTY, potência no máximo, colocar ele em transmissão, eu tenho 0,5 watts em HF, não importa a banda que eu selecione, algumas realmente 0%, não há indicação de ALC, não há indicação de potência, há uma leve indicação de consumo de corrente, mas o equipamento a zero. Em bandas mais altas, em VHF 145 MHz, não há indicação praticamente nenhuma. Aqui no meu Beard praticamente não há deflexão do ponteiro, muito baixo o nível de potência em todas elas. Então a gente vai fazer uma análise direitinho desde o momento que o sinal é gerado e ele passando pelos estágios amplificadores para verificar realmente onde está o problema. Se será apenas um alinhamento, se caso for problema de ajuste do menu de serviço ou algum componente acabou sendo avariado no rádio. Rádio aberto, eu já fiz uma análise visual, não há nenhum componente danificado, nenhum componente queimado, visualmente tudo perfeito, o equipamento não tem marcas de aquecimento. Vejam bem, como o rádio ele perdeu potência em todas as bandas, então eu já posso praticamente excluir problema na saída de HF e problema na saída de VHF e UHF, porque seria muito azar, é muito difícil queimar os transistores de HF e junto de VHF e UHF. No caso, se tivesse perdido apenas potência na banda de HF, supondo que aqui HF perdesse potência e eu tivesse potência em VHF normal e em UHF também, então meu foco ficaria já direto nos transistores finais. A mesma coisa que se, por exemplo, bandas de HF, ok, potência normal, e perdeu potência em VHF e UHF, eu viria diretamente no estágio final correspondente a essa banda. Porque o circuito excitador, ele é comum até o RD15HVF1 aqui. Até esse transistor driver, vamos colocar até este ponto aqui, a parte de amplificação ele é comum para todas as bandas. Então eu tenho um sinal de HF, VHF e UHF vindo até esse transistor. Depois dele é que a gente vai separar as bandas. As bandas baixas, frequência de ondas curtas, vindo para esse estágio amplificador, e VHF e UHF para esse estágio amplificador. Em que eu vou me concentrar? Na entrada de sinal. Este cabo coaxial aqui é o que traz sinal de transmissão para que seja amplificado por esse primeiro transistor. Esse aqui é o primeiro transistor excitador. Logo em seguida temos mais uma etapa amplificadora e aqui a última etapa amplificadora antes desse sinal ser jogado para os transistores de potência. O manual de serviço mostrar para vocês o que eu falo. Aqui o cabo coaxial que eu acabei de mostrar,
o J101, que vem com sinal com amplitude pequena. Ele será amplificado pelo Q101, primeiro estágio amplificador. Logo em seguida ele vem para o Q102, amplifica mais uma vez esse sinal. Ele caminha para cá até o Q251, o RD15HVF1. A partir daqui, esse sinal ele vai ser dividido. Então, uma parte do sinal correspondente a VHF e UHF vai para o Q501, que é o CI amplificador final para essas bandas, e este outro ponto do sinal ele vem para cá e vem até o Q301 e 302, os RD70HVF1C, que são os amplificadores para HF e 6 metros. Como a perda de potência foi total, eu ainda não vou focar na parte de potência. Eu quero medir o nível de sinal que eu tenho nesse ponto e em cada estágio amplificador. Essa é a parte, o raciocínio lógico que a gente tem que ter para poder avaliar onde está o problema. Se é em alguma dessas etapas, nessas 3 etapas primárias, ou se não está vindo sinal. Também pode acontecer do sinal que é gerado por essa placa ele não ser suficiente para que esses transistores consigam amplificar. Para a primeira avaliação, o que eu fiz? Desconectei o cabo que leva o sinal de transmissão aqui para a placa do PA e, com a ajuda de um adaptadorzinho, está ligado ao meu analisador de espectro. Eu quero verificar a amplitude do sinal que chega para o nosso primeiro transistorzinho excitador. E ela é de menos 36 dBm. Observem aqui, menos 36 dBm. É muito baixo o sinal. O manual de serviço ele não especifica a amplitude que nós devemos encontrar aqui. Ela deveria ser da ordem daí de menos 10 dBm, menos 5 dBm aproximadamente. E ela está a menos 36 dBm. Isso faz com que esse primeiro transistor não consiga amplificar o sinal que chega nele. O sinal que entra no transistor ele é tão pequeno que não tem como, ele não tem ganho suficiente para amplificar esse sinal. E aí o resto do circuito, logicamente, não vai entrar em operação. Agora eu quero fazer diferente. Eu quero injetar um sinal aqui na placa do PA. E a gente vê se esse circuito ele está em operação. Agora, utilizando o meu gerador de sinais 14.1 MHz, eu vou partir justamente da mesma amplitude que nós encontramos aqui na entrada do PA, onde é fornecido o sinal para ser amplificado. Nós colhemos um valor de menos 30 dBm. Então eu vou começar com esse valor, vou injetar a mesma amplitude, menos 30 dBm no PA. Frequência 14.1 MHz. Colocar o rádio em TX, está tudo ok. Eu tenho 1 watt. Era aquilo que nós encontramos. Eu vou até remover aqui o cabinho, fazer em tempo real. Colocar o cabo dele. É praticamente que meio watt com
usando o excitador dele, removendo o excitador do rádio, excitando com o meu gerador, menos 30 dBm. Temos aqui 0,9 aproximadamente. O que eu vou fazer agora? Eu vou aumentar a amplitude. Vou tentar fazer ao mesmo tempo aqui. Enquanto eu filmo, minha outra mão eu vou subindo a amplitude do gerador. Eu estou com menos 28, menos 26, menos 24, menos 23 e a potência começa a subir. Menos 20 dBm eu tenho 14 watts. Menos 15 eu vou colocar aqui. Eu já tenho 50. Estou aqui com 49 watts, 50 watts, com amplitude de menos 15 dBm. Conseguiram observar? Eu vou continuar subindo aqui até a gente atingir 100 watts. Está aqui, 100 watts de saída. A amplitude que eu encontrei necessária para obter 100 watts, menos 10 dBm, menos 10,7. Vamos arredondar aqui para menos 10 dBm. É o que eu deveria ter encontrado neste ponto, para que os transistores excitadores tivessem realmente sinal suficientemente elevado aqui na entrada para ser amplificado. Como ele está em torno de 20 decibéis abaixo, 20 dBm abaixo do valor que eu preciso, então realmente eles não têm condições de amplificar esse sinal. Como eu disse logo no início, estágio final, realmente eu sabia que estava bom, tanto o estágio final de HF como o de VHF. Eu posso fazer a mesma coisa aqui com VHF. Estamos em 145 MHz, vou mudar aqui a frequência para 145. Amplitude eu vou novamente baixar. Eu não quero danificar o PA nem nada disso. Agora, observando o meu Beard, eu vou elevar o nível de saída de RF do meu gerador até aproximadamente 40 watts de saída, 40 a 50 watts que o rádio entrega. Vamos aqui 50 watts. Pronto, o PA de VHF também está respondendo perfeitamente bem. Amplitude menos 7 dBm em 145 MHz. Então a gente descarta com isso problema em toda a parte de potência do rádio. A placa do PA desse rádio está ok. Os transistores, excitadores, driver e de saída estão ok. O problema está na geração de sinal. Analisando agora a main unit do rádio, é a outra placa dele, eu cheguei ao componente responsável por pré-amplificar o sinal que vai ser enviado para a placa do PA. E é este 6zinho pequenininho aqui. Ele é muito pequeno mesmo. Está aqui o componente. É esse CI, pessoal. Indo aqui no esquema. Trata-se do BGA 2709 IC 3021. Ele que é responsável por pré-amplificar o sinal que vai ser enviado para o PA. Eu já verifiquei todos os componentes na linha de transmissão e aqui estão todos ok. E o sinal fornecido por esse CI realmente está muito baixo. E eu vou fazer algumas medições e mostrar para vocês. Analisando o sinal na entrada do circuito integrado, colocar o rádio em transmissão, tem aqui uma amplitude de menos 54 dBm. Tá ok? Agora na saidinha do CI, menos 35 dBm. Deveríamos ter um sinal, realmente uma amplitude bem maior aqui.
e é o que eu aferi no conector que leva esse sinal para o PA. Então encontramos com isso o problema do rádio. A análise e até encontrar o defeito não foi complicado, basta ter um raciocínio lógico para isso. Então chegamos ao componente, esse 6zinho, não tem em estoque, fazer pedido dele na Icon, não é um componente caro esse daqui, e assim que tiver com ele em mãos, a gente finaliza o reparo. Passadas algumas semanas, está aqui o material em mãos, fiz o pedido pela Icon Brasil, fui prontamente atendido, está aqui, material certinho, original. Eu já pedi 10 peças porque é bom ter em estoque, vá que aconteça com outros, então normalmente a gente já faz um pedido para ter algum material em estoque para poder de repente atender o próximo cliente de imediato. Então agora a gente vai aplicar o material, remover do rádio o CIzinho danificado e colocar o novo. Também de nada adianta importar material correto, material original da Icon, se a gente não tomar devidos cuidados no procedimento de substituição, que é a utilização de pulseira antistática, manta antistática, bancada aterrada, essa manta aqui ela está devidamente aterrada, uma estação de solda também devidamente aterrado, antistática, para que não venhamos a ocasionar nenhum tipo de dano por ESD ao equipamento. Tem muita gente que não leva a sério, acaba achando que é bobagem, mas é algo muito sério, principalmente no inverno e com dias secos, onde a carga eletrostática e a carga estática ela é muito elevada e dá para danificar componentes facilmente. Se não danificar na hora, vai diminuir drasticamente a vida útil deles. Vou dar início à remoção do CI. Já coloquei um pouco de fluxo aqui em volta. Eu vou usar para isso um salva CI, aqueles bastões de solda que ela mantém por mais tempo o calor na área. Eu coloquei pouquinha coisa realmente, eu até achatei, o que eu não queria aconteceu. Caí em cima desses componentes aqui em volta. É muito complicado. O pessoal acha que é simples, mas não é bem assim não. Vocês estão vendo que eu removi um pouquinho do material com a pinça. Novamente eu cortei uma parte, coloquei aqui em volta do CI e aqui. Eu quero conseguir tirar ele sem danificar os componentes em volta. Podem ver que eu consegui remover a peça velha. Ela saiu, mas ainda há um bolinho de solda aqui que me preocupa. Não removi nenhum componente periférico. Agora eu venho com a famosa malha, um pouquinho de malha aqui. Tá aí a área devidamente limpa. Remover aquele fluxo velho. Agora eu vou aplicar novo fluxo e aí sim colocar o componente. Local já preparado para receber o componente, como a gente tinha visto. Eis aqui o CI novo. Deixa eu tentar colocar uma lente aqui, vamos ver se vai dar certo, para vocês conseguirem observar. Deixa eu ver se vai dar foco nele. Isso é difícil, mas está aqui o componente novo. Ok? Vou posicioná-lo da maneira correta. Toma cuidado para não inverter a polaridade.
O local já está com fluxo. Alinhar. São 6 terminais. E a visão do Ivo já não está lá mais aquelas coisas. Mais de 20 anos trabalhando com o SMD. É um preço que a gente vai pagando ao longo dos anos. Ok. Está no lugar. Segurando o CI. Eu já fixo ele praticamente aqui já na posição. Eu faço mais uma verificação, realmente está no lugar. Agora, utilizando uma solda também apropriada para isso, eu vou, espero que a estação de solda não esteja na frente de vocês, pessoal. O ângulo aqui não é muito bom. Antes de mais nada, eu quero avaliar novamente a amplitude do sinal que a gente vai ter justamente neste ponto no conector que leva sinal para o PA, tá? Lembrando que eu cometi até um erro. Este cabo, ele não leva somente sinal de transmissão, ele também carrega o sinal de RX para o front-end do rádio, tá? Então, por esse cabo é uma via de duas mãos, tá? Tanto entrega sinal de transmissão como colhe sinal de recepção. Eu sei que muitos já teriam ligado direto aqui o cabinho e transmitido para ver se o problema foi sanado ou não. Mas eu quero poder avaliar e saber qual será a amplitude do sinal que a gente vai agora injetar nos transistores excitadores. A condição é a mesma, 14.1 MHz, tá aqui com reflexo, RTTY, o analisador de espectro nas mesmas condições. Eu vou transmitir. Eu acho que houve uma mudança, né, galera? Vocês lembram qual era a amplitude do sinal antes da substituição do transistorzinho, ou melhor, do CI amplificador? Na casa de menos 30 dBm, e agora temos menos 0.5, 0.6, ou seja, ganhamos 30 dBm, praticamente 30 dBm é a diferença de agora para a condição anterior. Eu não preciso, realmente eu não tenho dúvidas de que o rádio agora vai passar a ter potência total em todas as bandas. Conectando novamente agora o plugzinho aqui, tá tudo ok. Saída das antenas, ligado aos meus instrumentos. Eu vou transmitir 100 watts. Tá aí. Agora eu quero fazer um alinhamento completo do rádio em 3.5. Eu não tenho nada. Interessante. Em 80 metros não tem potência. Pode ser realmente agora alinhamento, porque em 40 também não tem nada. Em 21 eu tenho. Isso já está me parecendo alinhamento. Vou fazer o rádio passar por um alinhamento completo agora. 6 metros também está ok. Quero ver VHF. Deixa eu fazer um teste rápido em V. VHF temos 40 watts. Escala inferior.
Tá aqui. Tá 1 para 1 a escala. Então tá certinho, 40 e um pouquinho mais de 40 watts. O rádio voltou a ter transmissão. Tá tudo normal. Eu vou finalizar a revisão da área do CI que eu substituí, limpar o fluxo, fazer a última revisão do local e aí sim dar início ao alinhamento do menu de serviço, deixar o rádio padrão. Finalizado o alinhamento, será que agora ele está transmitindo corretamente em todas as bandas? Vamos dar uma checada. Passadinha rápida aqui, por exemplo, em 160 metros nós não tínhamos transmissão. Tá aí a LC ok, potência também ok, 80, tá aí. Perfeito. 40 metros, 7 MHz, também LC certinho, potência 14. Banda a banda a gente pode passar aqui 21. Tudo em ordem. 28. $50 MHz. VHF. E UHF normal. Ok, então parte de transmissão tá perfeito. Voltou a ter potência em todas as bandas. Realmente o menu de serviço ele estava descalibrado, tá? Fora o problema do transistorzinho excitador, o menu de serviço estava fora. Para quem pensou que já tinha acabado, né? Não, ainda tem mais um detalhe. Uma vez eu comentei em outro vídeo esse respeito, mas para quem não assistiu esse vídeo, para quem é inscrito recente aqui no canal e certamente pode passar por um problema parecido, que é justamente esse tipo de conector de alimentação. Dependendo de como você vai encaixar ele aqui, ele vai lá para dentro. Tá vendo? Ele fica bambo. Muitas pessoas tentam plugar aqui o conector e ele entra para o rádio, ocasionando uma certa dor de cabeça para o proprietário. Isso acontece por conta dessas travinhas laterais aqui. Elas vão perdendo a trava e acaba que fazendo com que, dependendo de como fique, ela não consiga segurar mais o conector na posição correta. Aí tem um macete muito simples, não precisa nem desmontar o rádio. Para isso a gente vai usar uma espátula, essas de nylon, e eu vou cortar um pedacinho dessa espátulazinha e a gente vai encaixar bem aqui no meio. Já volto com o pedacinho de nylon. Pronto, tá aqui um pedacinho. Ele deve ser pouca coisa mais grosso que esta folga que a gente vê aqui, tá vendo? Esse espaço, ele deve ser pouquinha coisa mais grosso, porque a gente vai encaixar ele dessa maneira. Deixa eu ver se eu consigo acertar a câmera para que no momento que eu for fazer a colocação dele não fique na frente. Tá vendo? Com o auxílio de um alicate a gente vai empurrando ele para dentro aqui. E agora eu coloco ele aqui assim, uma pequena pressão para que ele encaixe certinho aqui, tá vendo? Ele preencheu justamente aquele espaço livre que tínhamos. Com isso eu aumentei a pressão das duas travas, eu abri
essas duas travas aqui. O mesmo eu vou fazer com esse outro lado. Eu quero fazer o mesmo procedimento desse lado. Outro pedacinho, não precisa ser muito grosso não, viu? Nem muito alto. Somente o suficiente para que a gente possa deslizar ele aqui para dentro. E a gente já encaixa ele aqui assim. Pronto, o conector está extremamente firme. Agora sim, pessoal, eu consigo dar por finalizada toda a revisão, toda a manutenção e melhoria nesse 7100. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso tenham alguma dúvida ou sugestão, por favor, não deixem de comentar. Gostaram também? Colabore com o canal. Não esqueça de dar aquele joinha básico, tá ok? E até o próximo vídeo.